Bom, pessoal, esse é o canivete Sanremo 7129 LUC. Vocês não fazem ideia do quão bom é esse canivete. Vocês perdoem a voz que ela tá falhando porque saindo de um resfriado ou gripe, agora já não dá para ter tanta certeza de que era só resfriado, mas foi gripe, foi uma gripe bem leve, só deu coriza e basicamente isso. Mas como eu ia dizendo, gente, é um canivete da Sanremo que eu estou para dizer, aliás, eu acho que eu posso afirmar, é o meu melhor canivete para fruta. Ah, Cabral, ele é melhor para fruta em que sentido? Cascar fruta, partir fruta, é lógico, não frutas muito grandes, porque a lâmina dele é pequena, média, né? Mas, por exemplo, dois ou três canivetes que eu considero bons de fruta. Victorinox, o Soldier, tá? O Solo, os demais Victorinox com lâminas assemelhadas, mas nesse caso mais específico por causa das empunhaduras, tá, gente? Questão do conforto no você empunhar para cascar. Para cascar uma fruta, gente, até um facão vai bem. Agora, se você tá com uma molecada, tá cascando manga, goiaba, laranja, frutas desse tipo, maçã, aí faz toda a diferença, tá? Porque o conforto no você empunhar para cascar a fruta, formato da empunhadura, peso do canivete, largura da lâmina, tudo isso faz diferença. E esse canivete, na minha opinião, para os meus usos, comparando com os canivetes que eu tenho, é o que tem melhor desempenho com fruta, tá? Obviamente que ele corta bem qualquer outra coisa, tá? Mas a fruta que você normalmente tem que segurar o canivete aqui e uma lâmina mais estreita, tá? Menos larga, faz melhor isso, por mais que a geometria seja otimizada em lâminas mais largas, para cascar uma fruta de circunferência ou arredondada, uma lâmina mais estreita sempre vai ir melhor, gente. Por quê? Porque ela vai contornar melhor a circunferência da fruta, tá? Então ela fica muito mais eficiente, você picota menos a casca, você tira uma casca inteira de laranja, de maçã, tal, e consegue tirar essa casca bem fina, tá? Então, nesse quesito, uma empunhadura que se adapte bem na sua mão, uma lâmina estreita, obviamente, um fio agudo, ajuda muito, tá? Como vocês podem ver, é um canivete todo em aço, com um dragão em baixo relevo, tá? Aliás, um dragão muitíssimo bem feito, diga-se de passagem, tá? Você não acredita que uma peça dessa tenha custado, acho que $12, tá? Só o trabalho que a indústria teve para fazer esse dragão em baixo relevo é fora de série. E medindo com o paquímetro, ele tem 0,25 milímetros de profundidade, tá? O dragão em si. Então, os bordos muito bem feitos, muito nítidos, tá? Todo mundo que vê esse canivetinho tem a atenção chamada justamente pelo dragãozinho em baixo relevo, de tão bem feito que é, tá? É uma obra realmente que vai ao detalhe dos dentes, a ponta do rabo, as garras. É um dragão estilo chinês, logo estilo serpente, tá? Mas assim, extremamente bem feito. Você vê cada contorno, o chifre dele vindo até cá no meio, aletas, né? Porque não são asas, aletas aqui na frente, tá? As asas mais profundo, é muito bem feito. Como eu já falei, é todo em aço, tá? Então
com anos e anos de uso, na empunhadura você não vê um sinal de corrosão externo, tá? Cabral, essa empunhadura de aço não fica muito escorregadia? Não. Por quê? Porque o dragão embaixo, o relevo, te dá um grip, tá? Então, além da função estética e decorativa, ele tem a função também de dar grip na empunhadura. E do outro lado, quem te dá o grip é o clipe, tá? O clipe evita que seus dedos escorreguem na empunhadura, mesmo molhada, mesmo com óleo essencial de fruta, o mesmo óleo mesmo, gordura, de você estar num churrasco cascando uma laranja, tá? Então, o grip não é problema para ele, apesar de ser todo em aço. Como ele está hoje, é um canivete leve, pesa só 52 gramas. Por que como está hoje? Porque eu modifiquei a lâmina um pouco, tá, gente? Depois eu vou mostrar isso com mais detalhe. Ele é preso por 2 pinos estruturais, mais o pino pivô. E tem o pino batente, que é um cilindro maciço de aço, que se aninha nas talas dele, tá? Que são em aço também, com dois. Deixa eu ver um ponto que ela pegue melhor aqui. 2 milímetros de talas de espessura, tá? Muito robusto, você pode apertar o tanto que você quiser que não vai a lugar nenhum. O frame lock, obviamente, tem 2 milímetros de espessura. Alívio correto no frame lock. Vocês vão ver canivetes cujo alívio do frame lock é por dentro. Isso é errado, gente, porque em termos estruturais, você obtém a maior resistência possível quando o frame lock está todo alinhado. Então, com o alinhamento interno, com a lâmina, ele está correto. Se esse alívio que está aqui, esse chanfro, fosse interno, como eu tenho alguns canivetes que são assim, você fragiliza o frame lock e o torna menos resistente, tá? Isso é um detalhe construtivo, mas é importante. O clipe dele, muita atenção mesmo. Ele sobrepõe um pouco a região do frame, em tese, para evitar o overtravel. O que é overtravel? Aqui ele já desengajou a lâmina, mas algumas pessoas tendem a continuar empurrando. Isso pode enfraquecer ou empenar o frame lock. Então, o clipe ajuda a parar um pouco esse movimento. Tá sem jeito aqui, porque eu sou destro. Olha lá, ó. O frame toca no clipe e isso tende a segurar um pouco. Mas se você quiser fazer força aqui, você vai empenar o frame lock. Só que só uma pessoa muito estúpida para fazer esse tipo de coisa. Porque você levou um pouco para o lado, ele já desengajou, você fecha. Tá? Então, só estraga um frame lock quem quiser ou for muito bruto. Tá? Os parafusos de fixação são Torx, provavelmente 6 no estrutural e 8 no pino pivô. Tá? Nunca desmontei, mas me parece que ele tem washers de fósforo bronze. Tá? Talvez tenha também de nylon, tá? Ou de teflon, perdão. Mas assim, minha preocupação não é lançá-lo, tanto é que eu removi o thumb stud. Uai, Cabral, mas o thumb stud dele não fica no caminho do fio. Gente, na verdade não. Mas como é um canivete pequeno, normalmente usado para frutas, nada me impede de abrir ele dessa forma ou usando ambas as mãos. Ele abre tão fácil que eu nem vi a necessidade de colocar um nick nail aqui, como eu fiz em outros canivetes. Tá? Tem um perfil muito baixo,
tá? Ou seja, a espessura dele é homogênea em todo o bolso, vai dar 7 milímetros de espessura, tá? É nele todo, 7 milímetros nele todo. Tem um um passador de lanyard até generoso para um canivetinho desse tamanho, tá? Quase 5 milímetros, 4,8 milímetros, tá? Então, se você quiser botar um lanyard aqui, eu não vejo função, gente, principalmente para um canivete que vai lidar com fruta, vai lidar com caldo de fruta que pode escorrer e tal. Você vai melar lanyard e tal, então eu realmente não uso, tá? Aliás, canivete praticamente nenhum meu usa lanyard. Não vejo necessidade, a não ser, por exemplo, se você vai para uma pesca, alguma coisa assim, um lanyard é uma medida de prevenção para evitar você perder sua lâmina, tá? Porque às vezes no barco você precisa cortar alguma coisa abaixo da linha lateral do barco e no atabalhamento lá para lutar com o peixe, qualquer coisa, ele pode escapulir. Então ele preso num lanyard que dá pelo menos um pouco mais do comprimento do seu braço totalmente estendido, é uma boa medida para evitar perda, tá? Como eu falei, gente, ele é um canivete pequeno para médio, tá? Comprimento total 15,5 centímetros, comprimento de empunhadura até esse biquinho dela 9 centímetros, comprimento da lâmina a partir do biquinho da empunhadura 6,7 milímetros, tá? Se você quiser colocar desde cá de baixo 7 centímetros, eu falei milímetros, 6,7 milímetros, é isso mesmo. Desde cá de baixo 7 centímetros, comprimento efetivo de fio 7 centímetros, tá? Então, quer dizer, é uma lâmina pequena, média. Normalmente, para uma laranja, gente, mesmo que você considere aí uma turanja desse tamanho, ou uma laranja Bahia maior, ele não vai fazer de uma vez, mas você pode fazer um corte contornado, tá? Sem problema. Uma manga grande, a mesma coisa, ele não vai tirar o filé, entre aspas, todo, mas você consegue tirar. Ele é um canivete extremamente portável, exatamente por ser pequeno e de perfil fino, tá? Então, para você portar numa bermuda, num calção, se você quiser usar um calção para pesca, para ir para uma chácara, às vezes bater uma bolinha. Ah, Cabral, não é perigoso? Não é, gente, porque no ele ser portado, ele vai ser tip-up e o retém dele é bom, tá? É lógico, ninguém vai bater uma pelada com isso no bolso, porque às vezes se você cair, ele pode virar, você bater aqui em cima e dar um roxinho e coisa, mas se quiser, dá para usar, tá? Mas é o que eu falei, se você tá de calção, bermuda, não vai ficar dobrando o bolso, nem nada disso, de tão leve, como eu já falei, 52 gramas, tá? Como eu falei, 52 gramas agora, porque eu trabalhei um pouco a lâmina dele, como vocês podem ver aqui, tá? Se a gente for olhar a espessura integral da lâmina, que é na parte não mexida aqui, dá 2,5 milímetros. Aonde foi trabalhado, mas ele já tem um distal taper natural de fábrica, tá? Só não é muito acentuado, mas aqui na parte desbastada da lâmina, até de fábrica, eu não sei agora quanto seria, mas está com 2 milímetros exato aqui. Um pouquinho para frente, 1,9, mais para frente, 1,6, mais para a pontinha aqui, 0,8 milímetros. Como vocês podem ver, é uma ponta fina, mas não tão delicada assim. Então ele serve para fazer alguns trabalhos de ponta, é lógico, sem alavancar, tá, gente?
a largura da lâmina, como eu falei, ela podia ser para fruta, se ela fosse ainda um pouco mais estreita, seria melhor. Mas ela tem 1,8 centímetros, ou seja, 18 milímetros de largura máxima. É lógico que ela dá uma ligeira afilada na largura em direção à ponta. Tá? O paquímetro a 1 milímetro, entra 8 milímetros nela. Tá? 8 milímetros. Então, é por isso que eu falei, uma excelente habilidade de corte e muito bom para cascar fruta, tá? Por quê? Porque a lâmina mais estreita, ela assenta melhor, principalmente na circunferência da fruta. Então, te permite tirar uma casca mais fina, sem romper a casca. Igual eu vejo muita gente que vai cascar laranja, fica tirando toletinho de casca assim, porque não consegue cascar a laranja inteira. A não ser que casca a laranja ferindo ela toda. É impossível, por exemplo, quem gosta de chupar de mamuxa, ou que é o caso da minha mãe, por exemplo, que eles chamam de boquinha de anjo, que você faz só um círculo na laranja, com a lâmina entrando lá no fundo, para facilitar para espremer. Uma lâmina mais estreita faz isso magistralmente. Enquanto, por exemplo, o meu Buck Vantage, que tem até um paquímetro entrando mais do que esse aqui, o paquímetro no Buck Vantage entra entre 10 e 11 milímetros, mas como a lâmina é larga, não é que ele não casque bem a fruta, ele casca, mas ele te cansa a mão, porque primeiro que a empunhadura é mais larga, sua mão tem que ficar mais aberta. Segurar a lâmina mais larga, ela já não assenta bem na fruta, ela não casca bem a fruta, de forma mais homogênea e contínua e tal, mesmo bem afiado. Esse aqui faz sempre melhor do que ela, essa tarefa. E, como eu disse, gente, sendo todo em aço, e o aço da lâmina sendo 12C27, ele tem uma boa tolerância à corrosão. Ah, Cabral, ele é mais tolerante à corrosão do que o aço do Victorinox? Não, gente. O DIN 4116 ou 4110 é mais resistente que o 12C27. Porém, o 12C27, com 58 de dureza, que é o caso desse canivetinho especificamente aqui, o 12C27 com 58 de dureza tem, deixa eu ver aqui, 3,5 vezes mais tolerância à fratura do que o DIN 4116, com 56, tá? O DIN 4116 com 56 RC é 3,5 vezes menos tolerante à fratura do que o 12C27 com 58 RC, tá? Então, isso é um detalhe importante. Ah, mas o do Victorinox é mais resistente à corrosão. Mas se você contar, por exemplo, que o Victorinox tem, vamos dizer, 9, 10 de tolerância à corrosão, de resistência à corrosão, o 12C27 tem 8 de tolerância à corrosão. 7,5, 8. Então, quer dizer, na prática, gente, é uma lâmina que vocês veem, está com o acabamento lixado ainda. Vamos ver aqui, só para ter uma ideia do nível de polimento, que não tem muito polimento mesmo. Foi retirado aquele agarramento dos frisozinhos da lixa cinta, mas só isso. Não enferruja, tá? Lógico, na prática, se você deixar com coisa, ele vai manchar, tá? Pode até dar um ponto de oxidação. Você passou uma buchinha Scotch-Brite, saiu, tá? Se desse um acabamento polido realmente, ele ficaria, em termos práticos, para uma manutenção ou um cuidado mínimo resistente à corrosão, tá? É igual ao Victorinox? Não, o aço do Victorinox é um pouco mais resistente.
sendo que todas as lâminas de Victorinox que eu já vi até hoje vêm polidas e espelhadas, o que ajuda muito o aço que já tem uma excelente resistência à corrosão. Tá? Mas era isso que eu queria falar sobre esse canivetinho, gente. Basicamente é o meu preferido para frutas. E olha que a geometria da lâmina do Soldier, por exemplo, é fora de série, que ela tem um distal taper assim, como pouquíssimas vezes eu já vi numa lâmina. O terço final da lâmina do Victorinox é de uma espessura mínima, tá? Então é excelente para cortar. Mas normalmente você não usa só a pontinha da lâmina para cascar. Você usa do meio até mais profundo dele para fazer o cascamento de fruta, tá? Então, associando isso com a espessura da empunhadura e a leveza, eu o considero melhor do que o Victorinox. Não vou nem levar em consideração a questão da retenção de fio, que é marcadamente superior. Cabral, no uso do dia a dia, assim, todo mundo percebe a diferença? Não, na verdade não. A diferença de 56 para 58, ela é perceptível se você for testar, mas vocês têm que estar prestando atenção no que você está cortando para você ver essa diferença. Você vai perceber que ele tem maior retenção, mas você tem que estar com a intenção de observar isso. No uso casual dia a dia, você não vai ver diferença entre 56 e 58 RC para essas categorias de aço. Talvez se você tiver um aço, por exemplo, do tipo S30V, com os mesmos 58, você perceba mais no dia a dia pela maior resistência dele à abrasão. Então você vai cortar mais materiais sem perder o fio, apesar de que o fio vai rolar do mesmo jeito, tá? Basicamente a mesma coisa, porque a dureza, se a geometria for a mesma, a dureza sendo a mesma, ele vai rolar basicamente a mesma coisa. Só que um S30V vai desgastar no uso menos do que esse 12C27. Cabral, na prática eu vou perceber essa diferença com a mesma dureza? Gente, a não ser que você corte coisas muito específicas, do tipo muito papelão ou muita coisa fibrosa, você não vai perceber essa diferença. Palavra de quem tem e usa ambos os aços, tá? Tá certo. Um S30V com 60, aí já dá diferença, tá? Mas em mesma dureza, você não percebe essa diferença de tolerância à abrasão, não, a não ser que você corte materiais muito específicos. Alguém que, por motivo laboral, passa o dia cortando papelão ou tendo que cortar papelão, ele vai perceber uma diferençazinha no desempenho do fio, porque vai chegar num ponto que o 12C27 com 58 vai começar a arranhar mais, porque ele começa a ficar mais rombo, enquanto o S30V vai perder aquele fio de rapar cabelo na mesma velocidade, só que ele vai ficar um pouco rombo e aí a tolerância à abrasão vai entrar em jogo. Então ele vai ficar um pouco mais suave no cortar durante mais tempo. Tá? Isso são detalhes, gente, que depois a gente pode conversar com mais calma sobre isso. Mas para falar desse canivetinho, talvez um dos meus melhores canivetes, porque uma coisa que a gente usa muito é canivete para cascar e cortar fruta, tá, gente? E ele é talhado para isso. Além do que, é bem chiquezinho com esse dragão em baixo relevo, né? Se quiser, você pode até encher o saco dos outros, falando que esse é o canivete dos Targaryen, né? Aquela casa do Song of Ice and Fire, ou Game of Thrones, ou Casa do Dragão, atualmente a série, tá? Porque realmente é um dragãozinho estilizado chinês muito bem feito. Eu gosto muito desse detalhe. É uma das poucas coisas em que a estética me atrai, tá? A estética desse dragãozinho realmente eu acho bem chique,
Tá? É isso por esse vídeo. Um abraço a todos.